Olá, tudo bem com você? Meu nome é Andressa Fachetti, eu sou psicóloga e hoje eu vim falar um pouquinho sobre as relações familiares, tá? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a falta de comunicação dentro da relação familiar. Só que quando nós falamos sobre relacionamento familiar, nós precisamos entender primeiro inúmeros fatores que fazem com que as pessoas se comportem daquela forma, se relacionem daquela forma. Quando nós falamos de comunicação, quando nós falamos de problemas, de conflitos, nós estamos falando também da forma com que aquela pessoa visualiza a vida, a forma com que aquele indivíduo aprendeu a visualizar as frustrações, os problemas, os erros, os defeitos, os sentimentos, as emoções, a forma com que ele consegue lidar com tudo aquilo, com o ambiente que vive, com as responsabilidades, e por muitas vezes a comunicação dentro do próprio lar fica impossível, né? Muitas vezes, muitos conflitos familiares acontecem porque nós não conseguimos entender qual é o contexto que aquele nosso parente, nosso irmão, nosso esposo, nossa esposa, enfim, qual que é o contexto o pai, a mãe está inserido. Qual é o contexto que está sendo estressor para ele, que está fazendo com que ele se comporte daquela forma? O ato de nos perceber não é um ato comum, gente. Não é um ato que as pessoas saibam. Deveriam, mas não sabem ainda. É muito difícil você se perceber, né? Na verdade, sem um acompanhamento psicológico para que você se conheça, vai ficar mais difícil ainda você conseguir perceber as suas emoções, os seus sentimentos, os seus problemas, você perceber o dia que não está muito legal e que a gente precisa trabalhar de outro jeito. O dia que tá legal, o dia que eu preciso ficar um pouquinho mais distante das pessoas porque eu não tô bem comigo mesmo. Algo acontece comigo que faz com que eu me conforte de uma forma ruim. Então esse dia é um dia que eu não preciso estar muito ali aberta para os aspectos familiares. Então, o ato de não se conhecer faz com que você tenha problemas na sua comunicação dentro da sua própria casa. Nós temos aí conflitos com a mãe, com o pai, com o irmão, com o marido, com a esposa, com o filho, inúmeros conflitos. Por quê? Muitas vezes esse ambiente está muito estressor e aí as pessoas não conseguem mais se relacionar. Por exemplo, uma mãe que ela trabalha, tem uma criança pequena, ela trabalha fora de casa, ela tem uma criança pequena, ou então ela trabalha dentro de casa. Ela tem uma criança pequena, tem um marido, tem outros filhos, um filho está na escola, o outro já é mais adulto, está trabalhando, ela tem um bebê. Imagina como que vai ser o psicológico dessa mãe? Vocês acreditam mesmo que o psicológico dessa mãe vai ser maravilhoso? Como se ela não tivesse nenhum tipo de problema para resolver? Não. Nós temos aí uma mãe sobrecarregada, uma mãe cansada, uma mãe irritada, uma mãe estressada. Então nós temos aí uma mãe com inúmeras demandas. E é por isso que aquela famosa frase, minha mãe é chata, a minha mãe sempre está irritada, minha mãe sempre está estressada. Mas por que será? Não é mesmo? Quando nós falamos de será que a minha mãe está se sentindo assim, a gente pode avaliar com outro olhar também. Quando a gente olha essa mãe que tem um relacionamento com esse pai, padrasto, enfim, e ela também não está vivendo um relacionamento muito bom. Só que aí o filho, ele fala, mãe, onde está a toalha? Mãe, onde está isso? Mãe, onde está aquilo? E o marido, e os filhos, e todo mundo falando ali na cabeça daquela mamãe. Será que aquela mamãe realmente vai estar se sentindo bem? Então, quando nós falamos de conflitos familiares, nós não estamos falando só do conflito entre uma pessoa e outra. Nós estamos falando, geralmente, de um ambiente estressor, um ambiente que está exageradamente, abusivo ali para aquelas pessoas que estão vivendo. Então o filho não tem paciência com a mãe não tem paciência com o pai não tem paciência com as crianças, e aí vai dando uma confusão. Só que aí todo mundo se casa e vai morar longe da casa dos pais. Quando você vai morar longe das casas dos pais, aí você pensa, agora vai mudar a relação. E não, por inúmeras vezes os conflitos aumentam. O pai que não consegue ouvir o filho que não consegue ouvir o pai, às vezes o pai só quer ajuda, mas não quer ajudar, a mãe precisa de ajuda, mas não fala nada porque ela está cansada, irritada, ela não quer ser a chata, e aí vem os netos, e tá todo mundo ali dentro daquele contexto familiar.
aí um tio já fala algo que você não queria ouvir, o cunhado diz outra coisa, a cunhada se posiciona de uma forma que você não entende e automaticamente os conflitos familiares só aumentam. Então, nós precisamos entender uma coisa quando nós falamos de conflito familiar. O conflito familiar é só o que externa, mas o verdadeiro problema, e na maioria das vezes, o verdadeiro problema está aqui dentro. Está dentro de nós. Está em não se conhecer, não entender o processo, não saber lidar com os problemas, com as frustrações e com qualquer outro motivo e qualquer outro jeito que você, qualquer outra limitação que você tenha, que você não consiga lidar. Automaticamente você começa a ser uma pessoa chata, uma pessoa ruim, uma pessoa não agradável de se conviver. E aí começa a fofocar da vida do outro, a reclamar, a falar do outro, a sempre estar certo. Você nunca erra, você nunca tem problemas, você sempre sabe tudo. E começa a ficar impossível de conviver. Então, a minha chamada de hoje para vocês, falando sobre relações familiares, é que as relações familiares, elas têm muito mais a ver de como eu estou, da falta de autoconhecimento, da falta de me entender, de falar, olha, hoje eu tô na TPM mesmo e tá tudo bem, eu só preciso de silêncio, sabe? De entender esse processo, de ter ali um parceiro para te ajudar, uma parceira para te ajudar, de entender filhos que colaborem, que entendam qual é o dia legal que a mãe tá, qual que é o dia legal que essa mãe não está, de entender que o problema lá que você teve com aquela tia, com aquele tio, é um problema que fala muito mais deles do que da sua relação com eles ou então com a verdade. Quando a gente fala de conflito familiar, a gente entra muito nos aspectos de não conseguir entender e nem compreender ninguém. É tudo o meu motivo, a minha razão e eu quero. E tudo que passa disso fica muito exaustivo para mim. E eu não consigo lidar com aquela emoção. Então, quando nós falamos de assuntos familiares, nós estamos falando de compreensão, de autoconhecimento, de entender e reconhecer. Agora, se você me falasse, Andressa, eu vivo em uma família extremamente tóxica. E é real, essa família faz muito mal para mim, eu não consigo lidar com ela, eu não estou vivendo bem, eu estou entrando em depressão, eu estou tendo algum tipo de problema emocional porque eu não estou conseguindo lidar com ela. Eu vou te dizer uma coisa, às vezes é melhor você estar longe de pessoas que te adoeçam e de pessoas que estão doentes desse sentido, tá, gente? Isso é nesse sentido, não é para vocês criarem duplos e triplos sentidos para essa frase. Mas é melhor que às vezes você deixa essa pessoa longe de você. Como assim, Andressa? Como que eu simplesmente vou deixar uma pessoa longe de mim? Existem pessoas que a gente pode se relacionar e deve, né? Você sente no seu coração que você deve. Mas existem outras que elas estão tão adoecidas e fazendo tão mal e às vezes você não consegue lidar com aquilo que para sua saúde mental é melhor você dar um passo para trás. Pode ficar distante? Fique. Pode ficar em silêncio? Fique. Pode fingir que nada aconteceu para passar em cima daquele problema? Pode. Mas aí você precisa reconhecer os seus limites. O quanto isso vai te fazer mal. O quanto isso vai ser ruim para você. O quanto isso você vai aguentar mesmo, sabe? Então, quando a gente fala de conflito familiar, eu quero que você se lembre que você não é obrigado a ficar e nem conviver com ninguém. Você não é obrigada a se sentir mal em um ambiente e estar ali. Não mesmo. Mas você precisa entender que se você não buscar curar a sua ferida, por inúmeras vezes, você nunca vai se sentir bem em lugar nenhum. Então, a minha chamada hoje, assim, para você entender, os seus problemas familiares estão voltados para você ou realmente para sua família? E se é realmente para sua família, como você pode diminuir isso? Qual é a forma e a maneira mais leve de você tentar resolver esses problemas? Qual é o momento que você deve agir? Se você não consegue fazer isso sozinho, se você não consegue visualizar isso sozinho, busque ajuda. Entenda, você não precisa viver desse jeito. Existem maneiras mais leves de viver, principalmente em família. Existem maneiras mais leves de você entender o problema e a fragilidade do outro. Então entenda. Família também é amor, mas família também é conflito, também é problema. Não dá para ficar aqui romantizando uma família perfeita, porque isso não existe.
Reconheça seus limites, reconheça suas limitações, reconheça as pessoas que você vive, que assim você vai conseguir viver bem melhor nesse contexto.